Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje com uma aula de atualidades sobre um dos temas que vem chamando mais atenção no mundo. Nos referimos ao Irã e às suas tensões. Então acompanhe comigo as informações importantes sobre esse país. Nós começamos aqui, pessoal, com a localização. Este país está no Oriente Médio. Porém, no caminho já ali para a Ásia Central, na ponta leste do Oriente Médio. Portanto, o Irã é um país ali na transição entre essas duas regiões. Outra informação importante em relação ao Irã é a sua proximidade, ou seja, o fato de ser banhado pelo Mar Cáspio, que é o maior lago do mundo, e principalmente por ter uma grande margem no Golfo Pérsico. O Golfo Pérsico, que é uma das áreas mais importantes de petróleo e gás do mundo, além de ter rotas intensas para transferir estes combustíveis fósseis. O Irã também está colocado estrategicamente na entrada do Golfo Pérsico, numa região conhecida como Estreito de Hormuz. Então é claro que esse país se apresenta numa posição extremamente importante. E aqui reforçar, claro, as grandes reservas de petróleo e gás que esse país possui. E nós conhecemos, pelas aulas de geopolítica, que todo país que tem grandes reservas de petróleo e gás, claro, vai atrair a cobiça das potências. Guardem isso para vocês entenderem o restante dessa aula. Seguindo aqui comigo, origens deste país. Vamos entender as identidades desse país. Primeira identidade que eu gostaria de destacar: o Irã antigamente foi o centro do chamado Império Persa, que se expandiu por diversas áreas ali do Oriente Médio, norte da África e até um pedaço da Europa. Então atenção a essa identidade persa que o Irã tem. Inclusive ele fala um idioma que é o chamado idioma Farsi, que é o persa, basicamente, numa região, atenção, que a língua é maioria árabe. Então o Irã não é um país árabe, por isso que a gente costuma dizer que o Irã é um tanto diferente ali no contexto do Oriente Médio. Outra diferença importante está aqui na sequência, gente. Ele é um país islâmico, assim como a maioria da sua região, mas ele é um país de maioria xiita. Vamos lembrar as duas grandes divisões do islamismo. Sunitas de um lado, os sunitas são maioria, e xiitas do outro. O Irã é de maioria xiita. São poucos os países onde os xiitas são maioria. E além do Irã ser de maioria xiita, ele é o centro difusor do xiismo ali no Oriente Médio, o que mais uma vez contribui para uma certa diferença em relação aos países da sua região. Continuando comigo, avançando um pouquinho no tempo para a gente entender essa evolução histórica iraniana, está aqui o neocolonialismo. Agora já avançamos ali por volta do século XIX. Quais foram os países que nessa etapa histórica influenciaram o Irã? De um lado, o Império Britânico, observem, mais ao norte o Império Russo. Se vocês observarem o mapa, vocês vão ver que a Rússia tem um certo contato ali com o norte iraniano. Foram esses dois países que fizeram essa etapa de neocolonialismo. O tempo avançou, o neocolonialismo foi se enfraquecendo e quando vem a independência iraniana, observem, ele é capturado por uma monarquia absolutista de uma família conhecida como Reza Pahlavi. Essa monarquia absolutista vai ganhar um título que vai ficar muito famoso na região, que é o chamado Shah. Shah é uma espécie de imperador, ou seja, mandatário absoluto do Irã. Aqui é o momento que o Irã se aproxima dos Estados Unidos nesse período de 1925 a 1979. Então entendam que nem sempre Irã e Estados Unidos estiveram em campos opostos. Isso é importante para o que vem depois nessa aula. Na verdade, aqui
eles têm uma grande aliança e as empresas americanas são parceiras dos iranianos na questão da exploração do petróleo. Atenção! Mas esta monarquia, com o tempo, vai se desgastando com a população por alguns motivos. Primeiro que ele faz uma modernização, uma tentativa de industrialização iraniana, e ele tem sucesso em termos, porque parte da população iraniana fica excluída desta modernização. Outro problema que essa monarquia vai enfrentar é que ela tenta ocidentalizar os costumes iranianos. E lembre o que nós falamos agora há pouco, que ali você tem uma cultura fortemente religiosa xiita. Então os líderes xiitas vão se contrapor a essa modernização dos costumes no sentido ocidental. Além, é claro, de estarem alijados do poder, porque o monarca absolutista, só ele queria impor as suas regras dentro do país. A repressão aumenta, os movimentos de rua aumentam, as mortes aumentam dentro do Irã, até o momento em que o monarca Reza Pahlavi não consegue mais manter o poder no Irã e é derrubado, atenção a esse momento importante, pela Revolução Islâmica. Observe que o Irã, mesmo num período de Guerra Fria, não faz uma revolução socialista, ele faz uma revolução islâmica. E por que nós dissemos isso? Porque os xiitas chegam ao poder, ou seja, o Irã, a partir de então, se torna uma teocracia, onde os líderes religiosos, eles estão numa posição maior do que os líderes políticos no país. Teocracia comandada sempre por um ayatolá. Ayatolá é o líder máximo do xiismo. Isso a partir de quando? A partir de 1979. Então, atenção, que Revolução Islâmica, Revolução Xiita e Revolução Iraniana aqui tem o mesmo sentido. Mas do ponto de vista econômico, geopolítico, o que é importante nisso? A partir daí, o Irã nacionaliza o seu petróleo e coloca as empresas ocidentais para correr do país, sobretudo, claro, as norte-americanas. Então, a partir daí, nós temos uma ruptura com os Estados Unidos. Guardem esta data, 1979, que é o momento que começam essas tensões com os Estados Unidos que vocês acompanham até hoje. E aqui nós temos diversas situações complicadas. Por exemplo, assim que o Irã nacionaliza o petróleo e os ayatolás chegam no poder, os Estados Unidos, claro, ameaçam uma invasão do Irã. Por isso que vai acontecer um fato que vai ficar muito famoso, que é a invasão da embaixada americana lá em Teherã, que é a capital do Irã, por parte de estudantes iranianos que apoiavam o novo regime xiita e vão sequestrar cerca de 50 americanos por cerca de 444 dias, gerando uma crise internacional que contribuiu, inclusive, para o desfecho da eleição americana de 1980. Então, claro que as tensões atingem o seu ponto máximo. Essa pergunta, se os Estados Unidos atacará o Irã, veja, ela vem desde aí já se perguntava isso, mas os Estados Unidos não faz uma ação militar direta. O que vai acontecer é que os Estados Unidos estimulam um outro país, que é o Iraque, vizinho ao Irã. O Iraque tinha um poder sunita a atacar o Irã xiita. O Iraque estava interessado em alargar o seu litoral e conquistar mais poços petrolíferos. Além, é claro, de enfraquecer a revolução xiita lá no Irã. Essa guerra vai ser uma guerra penosa. Observe aqui, 8 anos, mas sem um resultado bem definido, apesar dos milhares de mortos. Depois que termina a década de 80, final de 70, 80, observe, bem turbulenta, bem tensa, como vocês entenderam, a situação acalma um pouco, mas depois a temperatura volta a subir na questão iraniana. Vamos acompanhar então comigo essa parte final, gente. É aqui, olha, em eventos recentes nós temos que lembrar, é claro,
do 11 de setembro, que vai mexer muito com o Oriente Médio, não é, gente? São os ataques às Torres Gêmeas, lá nos Estados Unidos, em Nova York, ao Pentágono, em Washington, e os Estados Unidos decidem, então, que há países que estão apoiando esse terrorismo contra ele. O Irã, a princípio, achou que estava fora dessa lista, já que a organização que tinha feito os ataques contra os Estados Unidos, a Al-Qaeda, é uma organização radical sunita. Então o Irã, claro, achou que estava fora desse alvo americano, já que ele é predominantemente xiita. Mas o entendimento americano foi diferente. Ele faz uma lista, o governo americano, de George W. Bush, e intitula alguns países como eixo do mal. Iraque, Afeganistão, e o Irã é colocado na lista também. Então o Irã passa mais uma vez a ser alvo dos Estados Unidos nessa sua luta contra o terrorismo. Para piorar a situação iraniana, os Estados Unidos invadem dois vizinhos do Irã. Primeiramente o Afeganistão, depois o Iraque, gente. Então a situação novamente se torna muito explosiva no Oriente Médio. E quais são as consequências disso para o Irã? Os Estados Unidos, como ele se desacerta com o Iraque, já que nesse momento ele acha que o Iraque está apoiando o terrorismo sunita, ele derruba os sunitas do poder. O problema é que o Iraque também é um país de maioria xiita. Então, quando os Estados Unidos derrubam os sunitas do poder, os xiitas assumem este poder. Aí, claro, você vai pensar, professor, mas o Irã é xiita também. Então, há uma aproximação, observem, do Irã com o Iraque e também da Síria, que tem um governo apoiado pelos xiitas. Então, guardem bem isso. Onde você tiver comunidades xiitas, você tem uma influência iraniana. Porque, como nós dissemos, o Irã é o maior centro difusor do xiismo no mundo. Daí você começa a entender, claro, a ligação do Irã com vários países do Oriente Médio e do mundo. Por exemplo, lá com os xiitas libaneses, daquele grupo Hezbollah. E é claro que o Irã articula economicamente e articula militarmente com essas áreas xiitas. Aí vai crescer um nome, que daqui a pouco nós vamos falar novamente dele, de um militar que vai fazer essas operações internacionais iranianas, muitas delas, é verdade, contra os Estados Unidos, que é o general Qassem Soleimani. Então Soleimani vai se tornar o cérebro, vai se tornar o líder das forças armadas iranianas, inclusive de um grupo de elite que é conhecido como Al-Quds, que é a força principal do exército, das forças armadas iranianas. São os soldados mais equipados, mais tecnológicos, e o Qassem era o líder desta organização. O tempo vai correndo. Aí acontece uma outra questão que é importante. Claro que o Irã é ameaçado de todos os lados, vocês entenderam, ameaçado por uma potência que é os Estados Unidos, resolve então desenvolver um programa nuclear. Claro, a contragosto dos Estados Unidos, a contragosto de Israel, que também é um inimigo histórico do Irã. Então você tem novamente tensões na área, mas agora ligado à questão militar. Então, nessa parte nuclear, nós temos uma novidade, porque o governo de George Bush termina ali nos Estados Unidos. E quem assume? Assume um outro presidente conhecido como Barack Obama. Aí fica a dúvida novamente, o Irã tem um programa nuclear, nós vamos atacar o Irã para que ele não desenvolva armas nucleares? Essa era uma posição, por exemplo, defendida pelo Estado de Israel. Que Israel, com a ajuda dos Estados Unidos, deveriam atacar o Irã para privar o Irã desse programa militar nuclear. Mas Obama, dentro da sua linha pacifista, resolve que tem que negociar com o Irã e abre um canal de diálogo com este país. Inclusive, é a boa notícia em relação à paz, depois de muitas décadas, vocês perceberam aqui pela aula. E ele abre um canal de negociação. Quem é que negocia com o Irã? É um grupo de países conhecido como P5+1.
Por que P5? São os 5 países do Conselho Permanente de Segurança da ONU: Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido e China. Mais um articulador, que é a Alemanha, e, é claro, o Irã envolvido. Então esses países conseguem convencer o Irã a fechar um acordo, a abandonar o programa nuclear no sentido militar, claro, em troca do que, gente? Do fim das sanções. O Irã, desde 79, olha essa data novamente, desde 79 está sob sanções comerciais dos Estados Unidos e de outras potências, ou seja, ele tem dificuldade de comercializar com os países, tem dificuldade de ter acesso aos dólares. Claro, o dólar é uma moeda americana, então os Estados Unidos oferecem para ele acesso a dólares, acesso ao comércio internacional, em troca do abandono do programa nuclear no sentido militar. E o Irã assina o acordo. É um acordo muito importante, assinado em 2015. Porém, gente, nova mudança na política norte-americana. Vocês vejam como essas mudanças políticas, elas são importantes. Quem é que assume o poder a partir de 2017, gente? Donald Trump, que passou a campanha toda acusando o Irã de se beneficiar do acordo, que o acordo oxigenaria as finanças de um Estado que é inimigo dos Estados Unidos. É isso que o Trump dizia, e chamando o acordo nuclear de o pior acordo já assinado pelos Estados Unidos. Trump sai do acordo. Apesar dos outros países se manterem, lembre que foi um acordo assinado por vários países, o Trump sai do acordo. Crescem novamente as tensões entre iranianos e norte-americanos, obviamente. Como o Irã tem muita influência nos países onde há comunidades xiitas, como nós falamos, em dezembro de 2019, começo de 2020, crescem as tensões entre a comunidade xiita e a presença norte-americana no Iraque. E acontecem alguns ataques de xiitas contra a embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, e você tem problemas ali na capital iraquiana. Daí, Trump decide, então, eliminar o grande líder militar iraniano. Atenção novamente esse nome, o herói de guerra iraniano, Qassem Soleimani, o general mais graduado iraniano, que começou a sua carreira, gente, observe, que começou a sua carreira já lá na guerra contra o Iraque. Então ele tinha uma longa trajetória militar ali no Irã, ele participava desses esforços internacionais iranianos, e os Estados Unidos então entendeu que ele era um alvo prioritário para prejudicar os interesses militares iranianos. Qassem é morto junto com outros líderes de milícias xiitas iraquianas em Bagdá, no dia 3 de janeiro de 2020, num ataque de um drone, ou seja, um avião não tripulado. Essa decisão do presidente americano, claro, Donald Trump, foi muito polêmica, porque não há uma declaração de guerra entre Estados Unidos e Irã. E o general, claro, era um general oficial das Forças Armadas iranianas. Então o Irã protesta na comunidade internacional. O funeral do general Qassem é acompanhado por milhões de pessoas, e aí o Irã, ele retalia fazendo ataques com mísseis a partir das suas comunidades xiitas contra bases dos Estados Unidos no Iraque. Observem as tensões crescendo. Gente, espero que tenham entendido as origens dessa disputa Irã-Estados Unidos, as atualidades envolvidas nisso, e continuem acompanhando esses assuntos com a gente. Um grande abraço, pessoal!